Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Ficamos no último sermão, no versículo de número 9, nós paramos nele, onde vimos que nesta terceira apresentação feita pelo Senhor, dizendo a respeito de si mesmo, ser Ele a porta, Ele faz uma referência aqui à porta da salvação. E o objetivo, então, final da sua obra como bom pastor é, através do acesso a Ele, e Ele aqui usa a imagem da porta, se alguém entrar por Ele, será salvo. E essa entrada ou esse acesso é para que a ovelha, ela encontre águas tranquilas, ela encontre pastos verdejantes. É a ideia de descanso agora na presença do Senhor. Aqui você tem uma aplicação clara e final do Salmo 23. E mais uma razão fortíssima, porque a igreja moderna, ela precisa resgatar a beleza do saltério, a beleza de conhecer os salmos e poder cantá-los com essa compreensão. Eles têm a sua culminância, o seu cumprimento em Cristo Jesus. Então, Jesus é aquele que, como o bom pastor, conduz as suas ovelhas quando passam por vales sombrios, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, a um lugar de descanso. Hoje nós vamos prosseguir e vamos ver que, na sequência, contrastando com o que ele disse no versículo de número 9, o que lemos no versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja que depois de fazer a declaração, se alguém entrar por mim, será salvo, Jesus vai fazer uma referência ao salteador ou ao ladrão. Lembrem-se que duas palavras ocorrem aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, uma se referindo àquele que furtivamente toma algo de alguém, a palavra kleptos, ladrão, e você vai ter a outra palavra que é uma referência ao salteador, que é aquele que rouba com violência. Agora no versículo 10, observem, Jesus ele vai associar a figura furtiva do ladrão, daquele que furta algo de alguém, a uma atitude também que vai levá-lo a atos de violência e morte. Observem, ele está dizendo aqui que o ladrão ele vem com um objetivo, ele vem para roubar. Então ele agora associa a figura daquele que pratica um furto ao que pratica um assalto de forma violenta, agressiva. Ele não vem somente para roubar, mas também matar e destruir. Observem que o nosso Senhor está se referindo à atitude contrária dos falsos pastores de Israel, que não tinham em seus corações o desejo de apacentar e de instruir as ovelhas a Cristo. E veja, ele vai dizer o seguinte, quando você lê, por exemplo, Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Jesus já está falando de algo que estaria para acontecer no futuro, sendo ele a porta, e esse é um dos títulos que ele utiliza, como eu falei, ou seja, ele vai no Evangelho de João se referir-se a si mesmo como o eu sou, e ele faz essa referência à sua gloriosa ressurreição, e agora ele está dizendo que como o bom pastor que daria sua vida pelas ovelhas no versículo 11, ele vem para salvar o seu povo
daqueles que apenas estavam tentando retirar deles a sua lã, a sua gordura, os seus recursos, a sua vida, a sua fé. Então, observem, na sequência, o que nós temos aqui é bastante sugestivo, porque o que o Senhor Jesus está tratando no versículo 10, e ele segue falando sobre isso, ladrões e salteadores, ele vai combinar os dois termos, como eu disse, juntos, e aí observem que todos esses falsos pastores, eles sempre estariam a serviço não do bom pastor, mas daquele grande, terrível e falso pastor, o homem da iniquidade, o anticristo. Veja comigo Zacarias capítulo de número 11. Zacarias capítulo 11, por favor. Versículos 16 e 17. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é uma referência que Jesus está fazendo aos falsos pastores que se levantavam em Israel desde os dias dos profetas, não para apacentar o povo de Deus, mas para apenas destruí-lo. A história da igreja comprova, irmãos, como isso aconteceu por diversos momentos. Não somente no tempo dos profetas, não somente nos dias de Jesus, mas de uma forma muito forte durante o século XIX, quando o movimento de modernismo bíblico acabou com diversas igrejas. Negando a palavra do bom pastor, falsos pastores se levantaram nas igrejas para pregar algo contrário à fé, fazendo com que muitos cristãos se desviassem do caminho. Nós pensamos assim, houve uma reação, houve um movimento para que isso não fosse adiante, mas os resultados terríveis e nefastos, eles ainda permaneceram nas igrejas de Cristo. Sorrateiramente, sutilmente, o feminismo entrou nas igrejas, o movimento de efeminação masculina também se fez presente, as ideologias marxistas fizeram parte da cultura do povo de Deus, de modo que, sem nenhuma noção ou conhecimento, as pessoas cristãs no mundo começaram a votar em candidatos que abertamente defendiam princípios contrários à palavra de Deus. Quantos aqui no passado não votaram no presidente Lula? E acharam que ele era a solução do país? O projeto de poder dele era claro, do partido dele era claro. Mas os crentes votavam, preocupados com tantas outras coisas, preocupados com tantos outros, ou tendo tantos outros interesses, se esqueceram, de fato, do que verdadeiramente importa. Hoje muitos abriram seus olhos, mas se arrependem de no passado não terem percebido isso. Sorrateiramente, a falsa profecia, ela nem sempre vem na figura de um salteador, mas da figura de um ladrão. Para que nos preocuparmos com estas coisas? Vamos pregar o Evangelho, vamos avançar com o reino de Deus. Sorrateiramente, esses falsos valores, eles ficaram impregnados no coração e na alma dos crentes. Jesus vai então tratar sobre isso em seus dias, e observem,
Ele vai dizer claramente que se a sua vinda não o importasse, o ladrão continuaria roubando, matando e destruindo. E por que dizer isso depois de já ter declarado: se alguém entrar por mim será salvo? Observe o que se segue, a referência que ele faz ao ladrão. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja, em concordância marcante com o que ele falou no versículo 9, eu sou a porta, Jesus então agora está fazendo referência a si mesmo e dizendo que, como um bom pastor, ele veio, diferentemente dos ladrões e salteadores, para dar vida às suas ovelhas e fazer com que elas experimentassem desta vida de forma abundante. É curioso isso, irmãos, e nos chama a atenção, porque quando nós seguimos e nos deparamos com o versículo de número 11, veja o que ele diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Veja que essa passagem ela vai completar o discurso que o Senhor Jesus Cristo ele vem fazendo. Os fariseus, eles tinham acabado de expulsar da congregação, excomungando um mendigo, porque ele agora havia recebido visão da parte do Senhor, ele não era mais cego. E aqui Jesus então está fazendo duas coisas. Primeiro, ele está denunciando graficamente a infidelidade daqueles homens, e segundo, ele está apresentando uma diferença ou contraste entre a infidelidade e a maldade deles e a própria fidelidade e bondade do Redentor. Como líderes religiosos, nos dias de Jesus, do povo, veja como eles são retratados. Vamos lembrar aqui, verso 5, como estranhos, quando Jesus diz: mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho. Verso 8, como ladrões e salteadores, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Verso 12, como mercenários, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. E como Jesus se revela? Verso 9, eu sou a porta. Verso 11, eu sou o bom pastor. E como bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. A linguagem que Jesus usa é uma linguagem muito, muito marcante, porque os fariseus, eles eram como pastores para Israel. Quando eles expulsaram aquela pobre ovelha, o homem que nasceu cego, simplesmente por fazer o que era certo, por se recusar a fazer o que era errado, eles mostraram que tipo de espírito possuíam, que atitudes do coração eles tomavam para com aqueles que se aproximavam de Jesus. Isso foi apenas uma amostra da forma opressora e violenta que se tornaria uma característica dos fariseus. Eles já haviam intentado matar Jesus por mais de uma vez. É importante lembrar. E o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo mais um cumprimento de uma profecia antiga. Abram comigo em Ezequiel 34. Vejam comigo, por favor. Ezequiel, capítulo 34. Os fariseus aqui estavam cumprindo a profecia dada por Deus a Ezequiel durante seus dias. No capítulo 34 nós encontramos isso. Nessa profecia, o Senhor revelou que um povo sofreria na mão de pastores que seriam semelhantes a ladrões e salteadores. E aí você tem, obviamente, um cumprimento mais direto nos dias de Ezequiel, mas uma aplicação mais completa e final na pessoa de Jesus, como em muitas outras profecias do Antigo Testamento. E essa profecia, ela vai revelar
a conduta egoísta e cruel dos falsos pastores. A conduta que Jesus estava denunciando da parte dos escribas e fariseus. Então, eu peço que vocês depois leiam cautelosamente todo o capítulo. Nós não vamos fazer isso agora, mas eu quero citar alguns fragmentos dele. Primeiro, versículos 1 a 4. Observem. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. A mesma profecia de Ezequiel prossegue e vai apresentar um contraste aqui, quando fala sobre o verdadeiro pastor de Israel, o bom pastor. Veja, verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor, verso 12, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Verso 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Verso 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Versos 30 e 31, finalmente. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel não é o único profeta no Antigo Testamento que apresenta o Salvador sob a figura de um bom pastor. Frequentemente, no Antigo Testamento, você vai ter esse retrato. Por exemplo, em sua predição de morte, o patriarca Jacó declarou: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Gênesis 49 fala sobre isso. O salmista declarou, nós estudamos na quarta-feira passada: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isaías, como nós lemos na liturgia desta manhã, também recebeu esta revelação. O Senhor virá com mão forte e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e a sua obra diante dele. Ele apacentará o seu rebanho como um pastor. Reunirá os cordeiros com o seu braço e os levará no seu regaço e guiará mansamente as que amamentam. O profeta Zacarias também diz algo notável: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Uma predição a respeito de João capítulo 10, versículo 11, quando o bom pastor, ele daria sua vida pelas suas ovelhas. Além do que acabei de citar, dessas profecias do Antigo Testamento, nós encontramos uma riqueza muito grande à medida que nós vamos lendo a Bíblia e vamos percebendo este prenúncio do caráter do bom pastor.
Jesus Cristo. E se você fizer uma análise cuidadosa, você vai encontrar pelo menos 5 pastores individuais que na história da revelação bíblica apontaram para Jesus Cristo. Cada um deles vai fornecer alguma linha distintiva na imagem típica da figura desse bom pastor. Primeiro, quando você vê a história de Abel, ou você lê sobre a história de Abel, em Gênesis capítulo 4, você vai ter a informação de que Abel era um pastor de ovelhas. E aí você tem um aspecto aqui distinto da verdade típica que é exemplificada com a morte desse pastor de ovelhas. Abel foi morto por mãos perversas. Abel foi morto por seu irmão segundo a carne. Abel foi morto por alguém que lhe era íntimo, por alguém que lhe era próximo. O segundo pastor que você encontra à medida que lê a história da revelação é Jacó. Já citei aqui para vocês uma predição que ele fez futura a respeito do pastor de Israel. E o que é proeminente na vida de Jacó e como isso se associa à figura do bom pastor? Ele, como pastor, revelou em sua trajetória um cuidado especial com as ovelhas que apacentou. Você vai perceber isso quando lê o livro de Gênesis, capítulo 30, 31, 33, e você nota esse cuidado especial que Jacó dispensava às suas ovelhas. O terceiro é José. E a primeira verdade registrada nas Escrituras sobre este filho, que era o favorito de Jacó, é que ele alimentava o rebanho de seu pai. Ele também tinha uma função pastoral, e a Bíblia destaca isso. O quarto pastor que nós encontramos é Moisés. E 3 verdades, irmãos, nos são ditas sobre ele na Bíblia. Ele dava água, ele protegia e ele guiava as ovelhas. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram, tiraram água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. E os pastores vieram e as expulsaram. Mas Moisés se levantou e as ajudou e deu de beber ao seu rebanho. Ora, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. Ele levava as ovelhas para tomar água, ele as protegia e as guiava cuidadosamente. O quinto é Davi. Davi, ele é apresentado como alguém que colocou a sua vida em risco pelas ovelhas que apacentou. E Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e veio um leão e um urso, e tomou uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e a livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o agarrei pela barba, e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Davi é visto como um pastor que arriscou a sua vida por uma ovelha. Quem de nós aqui, como homem, teria coragem de encarar um leão ou de encarar um urso? Provavelmente pouquíssimos de nós aqui. Davi, ele teve coragem e matou 2 grandes e poderosas feras que existem no mundo, um leão e um urso, para salvar uma ovelha. E é um outro pastor individual mencionado no Antigo Testamento. Eu citei aqui em Zacarias capítulo 11, esse é o pastor ídolo. Ele é o anticristo. E ele é distintamente contrário em sua atitude, prática, estilo de vida desses outros pastores que eu citei e que apontavam para Cristo Jesus. E o outro, único e último pastor mencionado na Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o 7º. E é interessante porque quando você faz uma análise rápida e você vai acompanhando isso e tentando identificar por meio de números, você vai perceber que o 7º sempre na Bíblia o 7º número sempre é apontado
para algo que é perfeito, para algo que é completo. E é justamente Cristo como o bom pastor que é a culminância, é o cumprimento de todas essas figuras pastorais na Bíblia, de todos esses homens de destaque na Bíblia, inclusive o antipastor ou o anticristo. Então Jesus diz, e voltemos para João 10, por favor, eu sou o bom pastor, no versículo de número 11. E a palavra bom, na língua grega, é muito abrangente. É difícil até você abraçar em uma breve definição tudo o que ela inclui. A palavra que ocorre aqui, que é traduzida em nossa língua portuguesa para bom, ela ocorre pelo menos 76 vezes, e às vezes é traduzida por digno, justo. E para entender o que envolve esse termo, nós precisamos observar quando no Novo Testamento ou nos Evangelhos essa palavra ela acontece pela primeira vez. É importante a gente prestar atenção a isso. A primeira vez que a palavra bom ela acontece nas Escrituras do Novo Testamento, em Mateus capítulo 3, versículo 10. Observem, Mateus capítulo 3, versículo 10. Lá nós lemos algo curioso, onde a palavra bom ela ocorre. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você tem aqui a palavra árvore sendo usada de uma forma metafórica. É uma imagem aqui. É uma referência àqueles que não nasceram de novo, aos não regenerados. E o que o Senhor está dizendo, revelando a nós através da pregação de João Batista, é que nenhum incrédulo é capaz de produzir bom fruto, ou seja, uma árvore má, ela não pode produzir frutos bons, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. O bom fruto, então, é o que é produzido por um cristão, que agora, nascendo de novo, ele é tornado uma boa árvore. E o que se espera deste cristão é que bons frutos sejam produzidos, ou seja, boas obras sejam praticadas. E aqui você tem esse contraste entre o que é divino e o que é humano, o que é espiritual e o que é carnal. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você observar a primeira ocorrência da palavra bom no Novo Testamento, você vai entender quando Cristo mais adiante vai fazer referência a si mesmo e ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Ele não quis dizer simplesmente que ele era uma pessoa de boas atitudes, uma pessoa educada, um cara legal, não. Ele estava querendo dizer, eu sou o pastor verdadeiro, divino e espiritual, contrastando com o humano, que sem a ação divina não produz frutos bons. Todos os outros pastores eram humanos. Eu sou o Filho de Deus. E aqui o contraste, lembre-se, em João 10, é entre a figura dele e a figura dos fariseus. Os fariseus eram carnais, por isso seus frutos eram maus. Mas Jesus era espiritual, Filho de Deus, por isso os seus frutos sempre foram bons. Agora, observem que é importante notar também com cuidado a primeira vez que ocorre a palavra bom no Evangelho de João. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 2, e vamos lembrar. Evangelho de João, capítulo 2. Versículo 10. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Veja que, quando o Senhor Jesus transformou milagrosamente a água em vinho, os servos a levaram ao mestre-sala da festa, e quando ele provou, o que ele disse foi interessante. Ele falou que, geralmente,
o bom vinho era deixado em festas de casamento para ser servido no final, depois que os convidados estavam mais satisfeitos com um vinho de qualidade menor. E aqui o significado, irmãos, da palavra bom significa escolha, ou seja, a referência à palavra está ligada a algo que é excelente, ou seja, preeminentemente excelente, pois o bom vinho aqui, ele é colocado em contraste com um vinho de qualidade menor. E aí você vai perceber mais uma vez a força da expressão que Jesus usa em João capítulo 10, quando ele disse, eu sou o bom pastor. Ele estava querendo dizer que o bom pastor é preeminentemente excelente, infinitamente elevado acima de todos os outros pastores que tinham surgido antes dele. Até mesmo aqueles que o tipificavam, até mesmo aqueles que apontavam para ele. Não se comparavam a ele em sua preeminência, excelência, qualidade. Então, Jesus vai fazer mais uma vez aqui, irmãos, uma declaração que vai comprovar, vai reafirmar, como nós temos estudado no Evangelho de João, sua divindade absoluta. Lembre-se, ele estava aqui se dirigindo aos israelitas e o pastor de Israel não era outro senão o Senhor Javé. Javé é o meu pastor, de nada terei falta. Então, quando o Salvador disse, eu sou o bom pastor, em contraste com os falsos pastores de Israel, com quem ele estava se identificando? Ele estava se identificando com o bom pastor das escrituras de seu tempo, do Salmo 80, do Salmo 23, de Zacarias 11, ele estava se identificando com Javé, o Pai, no Antigo Testamento. Então, veja que, assim como os outros títulos que o Senhor Jesus atribui a si mesmo, ele está aqui estabelecendo um relacionamento distinto. Ele era um pastor chamado, enviado, ordenado pelo Pai, a quem o cuidado de todas as ovelhas eleitas de Israel e também gentílicas, fora de Israel, haviam sido confiadas. Ele foi estabelecido como um pastor sobre essas ovelhas foram confiadas aos seus cuidados, e como aquele que foi escolhido para essa tarefa, o seu compromisso seria de apacentá-las, dando-lhes pastos verdejantes, levando-as sempre para junto das águas de descanso. Então veja, a ênfase na língua grega da palavra bom, ela é muito maior do que a ênfase na língua portuguesa ou em outra língua. Você tem um sentido mais amplo. E quando Jesus está falando a respeito de si mesmo, ele está querendo falar muito mais do que por vezes nós conseguimos ver. O bom pastor, disse ele em João capítulo 10, verso 11, dá sua vida pelas ovelhas. Aqui você tem uma referência que Jesus está fazendo ao seu favor, a sua graça, através do verbo dar. O bom pastor daria sua vida de forma livre e voluntária e morreria em lugar de seu povo, como um resgate por essas ovelhas, para que elas pudessem ser libertas da morte e ter a vida eterna, ou seja, para que entrassem por ele que é a porta, e entrando por ele, saíssem e encontrassem pastagem. É aquela ideia que nós já vimos. Ele entra no aprisco, Israel, para tirá-las desse aprisco, ou seja, o antigo judaísmo que iria caducar, uma nova era surgiria em Cristo, o cristianismo, e nessa nova era o rebanho seria numerosamente superior à casa de Israel. A versão etíope do Evangelho de João traduz da seguinte maneira: o bom pastor dá a sua vida pela redenção das suas ovelhas, dá a sua vida pela redenção, pela liberdade das suas ovelhas. A ideia de que elas estavam escravizadas e o bom pastor viria para libertá-las. Esta é, irmãos, uma das muitas passagens na Bíblia
que define de forma clara e definitiva tanto a natureza quanto a extensão da expiação de Cristo em favor das suas ovelhas. O bom pastor deu a sua vida não como um mártir pela verdade, não como um exemplo moral de autossacrifício, mas ele deu a sua vida por um povo. Ele morreu para que este povo pudesse viver. Por natureza, o seu povo estava morto em delitos e pecados, e ele então assume o seu lugar como um substituto divino, designado divinamente para essa função, e para que pudesse então, morrendo por suas ovelhas, elas encontrassem vida espiritual e eterna para todo sempre. É a ideia de entrar, sair e encontrar pastagem. Igualmente, claro, fica neste versículo a mensagem de quem, ou do objetivo por que Cristo morreu, para quem ele daria sua vida, para quem ele iria, então, por quem então ele iria derramar o seu sangue. Não seria por anjos caídos, mas para homens pecadores, não para homens em geral, mas para o seu povo em particular, para as ovelhas e não para os bodes. Ele cumpriria a profecia antiga de Isaías 53, pela transgressão de meu povo foi ele ferido. Como disse o anjo Gabriel a Maria, tu lhe chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E como disse o anjo aos pastores em Belém, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. E veja que a mesma verdade restrita deveria ser observada quando as palavras da instituição da ceia do Senhor, dadas por Cristo, fossem lidas. Este é o meu sangue, o sangue da aliança, do testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Verso 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Parece claro aqui, irmãos, que o Senhor está apontando mais uma vez para os pastores infiéis em Israel, os fariseus. O mercenário, ele não é o verdadeiro pastor. O mercenário não é o dono das ovelhas. Notem, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Ou seja, ele não tem propriedade sobre elas e nem amor por elas. Ele é pago para guardá-las e vigiá-las, e todos esses cuidam de seus próprios interesses e não dos interesses do Senhor. Lucas 10 vai nos lembrar que o trabalhador é digno de seu salário, e outras passagens das Escrituras nos ensinam a ter cuidado para não interpretar o uso das palavras de Jesus aqui fora de seu contexto, fora da harmonia da Bíblia. Não é o mero recebimento de aluguel que demonstra que um homem aqui é um mercenário. O Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Mas aqui é o amor a este aluguel, a este pagamento que é dado. É o amor a esse dinheiro que é maior do que o seu trabalho. O trabalho é por causa do que vai receber, e não por amor ao exercício do seu papel, da sua tarefa. Veja, o trabalho aqui não é o motivo porque Jesus está condenando esses mercenários, mas é porque eles não têm nenhum compromisso ou nenhum amor por essas ovelhas. Ele não é um homem que até mesmo trabalharia, ainda que não recebesse o sustento ou recurso
porque as suas ovelhas não tinham como dar isto para ele. Então, o mercenário aqui, em uma palavra, é um servo de Deus, preenchendo uma posição simplesmente por conta de vantagens temporais que possa receber, vantagens temporais que lhes possam ser proporcionadas durante esse período. O mercenário é um mercenário, ele não tem outro impulso senão obter lucro com o exercício da sua função. É algo mais ou menos assim. Conversando com um colega meu, pastor, há muito tempo, ele me disse que em um dos exames em seu presbitério, de candidatos ao ministério pastoral, um deles claramente já disse que queria ser pastor porque ele queria ter no final do mês o salário garantido. Pelo menos ele foi sincero. Alguns não dizem isso. E aí ele já foi cortado, obviamente. Mas veja, o interesse dele não era de servir a igreja. O interesse dele era, não, eu quero ser pastor porque eu vou ter garantia no final do mês e vou ter um salário. E muitos enveredam nisso, infelizmente. Nas igrejas presbiterianas hoje, nós temos muitas regiões necessitando de ministros e temos muito mais ministros do que campos. No passado não era assim. Um pastor, às vezes, precisava se dedicar e pastorear mais de uma igreja, porque você tinha mais igrejas do que pastores. A nossa igreja, uma igreja histórica, ficou por um longo tempo sem pastor. E por que razão, então, nós temos tantos pastores em nossa denominação e campos de trabalho espalhados pelo Brasil sem pastores? Porque a maioria daqueles que se formam, eles só querem permanecer concentrados nas zonas urbanas. Eles só querem ficar em lugares onde eles vão ter maiores vantagens. Esse é um problema. Disse que na Universidade Presbiteriana Mackenzie tem mais pastor do que aluno. Por quê? Porque ninguém quer sair dos grandes centros. Esse é um problema, é sintomático em nossa denominação, infelizmente. Jesus chama atenção para esse tipo de servo. Veja, ele deveria servir ao Senhor, mas na verdade ele não faz isso porque o seu objetivo é ter vantagens financeiras temporais. O mercenário, então, ele, quando vê o lobo, ele logo foge. Quando ele vê o perigo, ele abandona as ovelhas. A pandemia revelou muito isso. Quando as igrejas se fecharam, muitos pastores desapareceram. Sumiram. E as ovelhas esquecem rapidamente disso. Muitos pastores fecharam as igrejas por mais de um ano. Foram para a praia, foram passear. Não tinham interesse em, no momento, ir aos hospitais, ir na casa dos enfermos, receber gente em casa, quando o povo estava com medo, com mais de 5 máscaras no rosto. Muitos sumiram. Mas as ovelhas têm memória curta. Rapidamente se esquecem disso. Veja, o lobo aqui é uma referência não diretamente a Satanás, pois o falso pastor não foge do diabo. Ao contrário, o lobo aqui parece qualquer tipo de inimigo que vá contra as ovelhas e se aproxime para atacá-las. E note de passagem o cuidado de Cristo aqui na seleção de suas palavras. Ele vai dizer, olha, quando vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Ele não devora, veja. Por quê? Porque nenhuma ovelha de Cristo pode perecer. Nenhuma ovelha de Cristo vai perecer. O Senhor não vai deixar que isso aconteça. Mas o lobo então as toma. Ele as arranca do lugar de segurança e ele as dispersa. Verso 13. Mas isso vai revelar para nós um princípio muito profundo. Que princípio é esse? Um homem faz o que faz porque é o que é.
Um homem faz o que faz porque é o que é. Lembro que no meu tempo de seminário, uma vez ouvi um pastor mais experiente pregar na capela do seminário e a gente recebia muitos pregadores. E ele disse assim: não adianta você pensar que o seminário vai mudar você. Se você for um ladrão, você será um ladrão no ministério. Se você for um salteador, você será um salteador no ministério. Se você for um homem mau, você será um homem mau no ministério. A história comprova isso, infelizmente. O homem faz o que faz porque é o que é. O que Jesus está dizendo aqui: o mercenário foge porque é característico dele fugir em meio à ameaça de perigo. Ele não tem cuidado com as ovelhas. E aqui há sempre uma consistência rígida entre caráter e conduta. Veja, um bêbado bebe porque é um bêbado, mas ele é um bêbado antes de se exceder em beber, ou em beber em excesso. Aquilo que nós temos aprendido, nós costumamos colocar o pecado nas coisas quando o pecado está em nosso coração. O pecado não está naquilo que você come ou naquilo que você bebe, porque o Senhor diz que tudo isso é bom e com ações de graças nós podemos receber. O bêbado, ele é bêbado porque em seu coração ele já é bêbado. O viciado é viciado porque em seu coração ele já é um viciado. Ele só vai fazer uso daquilo que ele tem em mãos para extravasar o seu vício. O mentiroso mente porque é um mentiroso, mas ele é um mentiroso antes de mentir. O ladrão rouba porque é um ladrão. Quando chega o tempo do teste, cada homem, cada pessoa revela o que é pelo que faz. É o que Jesus está dizendo no versículo 13, irmãos. A conduta se conforma ao caráter, como o riacho se conforma à fonte. O mercenário foge porque é um mercenário. Veja, Jesus está nos oferecendo uma explicação filosófica do ato, da ação de um fugitivo. Foi a fuga que demonstrou o homem que ele era. O mesmo princípio se aplica ao outro lado. O cristão age de forma cristã porque ele é um cristão, mas um homem deve ser um cristão antes que possa viver uma vida cristã. A profissão cristã não é um teste adequado, a profissão cristã não é um credo ortodoxo. Os demônios têm um credo, eles tremem diante dele, mas esse credo não os livrará do inferno. O que Jesus está lembrando para nós é que pelos nossos frutos seremos conhecidos. São as ações que manifestam os desejos do nosso coração. Por isso que nós precisamos cuidar constantemente do nosso coração. Ninguém mais conhece o nosso coração depois do Senhor do que nós mesmos. O mercenário foge porque é mercenário, disse Jesus, ou seja, o caráter é revelado pela nossa conduta nas crises da vida. Quando é que o mercenário ele foge? É quando ele vê o lobo se aproximando. Veja, é o lobo que descobre o mercenário. Você nunca saberia o que ele era se o lobo não tivesse vindo. Veja que Jesus, em sua grande sabedoria, ele oferece para nós uma figura muito sugestiva. Veja, ela passou para a nossa fala comum, como quando a pobreza e a fome são representadas por o lobo está à porta. Ela sugere uma crise de provação, ela sugere aqui um teste muito feroz da nossa fé. Paulo fez uso desta comparação quando se dirigiu aos presbíteros em Éfeso. Vocês lembram disso? Vejam Atos capítulo 20, por favor. Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo vai fazer menção a isso aí. Atos 20, versículo 29. Eu sei que
depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Veja como tudo isso é muito profundo. Como é que você age quando um lobo se aproxima? Como é que você fica diante da aproximação dessa fera? Como nós presbíteros agimos diante de uma ameaça que se aproxima do rebanho do Senhor? Nós corremos, fugimos, evitamos ou enfrentamos o lobo, o leão ou o urso? O perigo, a tentação, a provação, elas estão presentes em nosso dia a dia. E quando se aproximam, o que fazem estas coisas? Que você fuja ou que você se aproxime mais do Senhor. Último versículo, verso 14. João 10, por favor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Veja que a figura do pastor aqui, conforme aplicada pelo Senhor, parece nos oferecer pelo menos três considerações aqui, ou três reflexões. A primeira delas, uma referência que ele faz a si mesmo quanto ao seu ofício de mediador. O pastor não é o dono do rebanho, mas aquele a quem o cuidado das ovelhas é confiado. Então, Cristo, como o mediador, é aquele designado pelo Pai para agir como pastor. Cristo é aquele a quem o Pai confiou a salvação de seus eleitos. Observe nos tipos que citei para vocês: José, Moisés e Davi não cuidavam de seu próprio rebanho, mas cuidavam do rebanho de seus pais. Segundo, a figura fala de comunhão, da presença do Salvador com o seu povo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O bom pastor nunca abandona o seu rebanho. Apenas uma exceção a isso é quando ele os confia aos cuidados do porteiro do rebanho. E isso é ao cair da noite, como nós já vimos no início. Durante a noite da ausência de Cristo, o Espírito Santo tem o comando dos eleitos de Deus em sua morte. Em Hebreus 13, você já tem uma referência a esse sepulcro vazio, de modo que ele é o grande pastor das nossas almas em sua ressurreição triunfante. E em 1 de Pedro 5, a referência é a sua parousia, ao seu retorno glorioso, de modo que ele será manifestado como o supremo pastor, o principal pastor dentre todos os outros. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Como nós percebemos de forma maravilhosa essa passagem, porque o Senhor se refere ao seu povo chamando de ovelhas. E eu não quero ser exaustivo aqui, mas lembrar que a ovelha era um dos poucos animais considerados limpos pelo Senhor na antiga aliança. E eram animais usados para o sacrifício, como purificação de todo pecado. A ovelha sempre foi um animal inofensivo, de modo que até mesmo as crianças poderiam se aproximar dela sem nenhum medo. O povo de Deus é exortado a ser sábio como uma serpente e inofensivo como uma pomba. As ovelhas são indefesas. Por natureza, elas não foram dotadas de armas nem de ataque, nem de defesa. Igualmente indefesos somos nós, enquanto cristãos. Vocês lembram da palavra de Cristo: sem mim nada podeis fazer. As ovelhas são gentis, elas são mansas e tratáveis, elas são cheias de misericórdia e bons frutos, como escreveu o irmão do Senhor. As ovelhas são inteiramente dependentes de seu pastor.
Visivelmente, este era o caso no Oriente. Não somente as ovelhas deveriam olhar para o pastor em busca de proteção contra os animais selvagens, mas deveriam olhar para ele, que as conduziria a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O que Jesus está nos lembrando aqui, novamente, meus irmãos, é que como ovelhas de seu pastoreio, devemos nos lançar cada vez mais em seus braços. As ovelhas também são caracterizadas preeminentemente por uma propensa busca por vagar em lugares distantes. As ovelhas têm a tendência de se desgarrar, mesmo quando colocadas em um campo com a cerca ao redor. Ainda assim, se houver uma brecha em qualquer lugar, elas vão sair, escapar e vão se perder. E como isso é tão verdadeiro para nós. Quando nós lembramos a maneira como o Senhor tratou o povo de Israel, isso deve nos lembrar como nós devemos nos tratar enquanto ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Precisamos urgentemente ouvir as palavras de Jesus: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Uma ovelha é um animal útil. A cada ano, ela fornece uma colheita de lã. Isso também prefigura a atitude diária do crente, quando diz: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça para ti? A sua propensão em querer contribuir, querer servir, querer estar disposto a caminhar próximo ao seu bom pastor. Muito abençoado é o versículo que nós concluímos aqui, o sermão desta manhã, o versículo 14. Por que razão? Jesus diz que conhece cada uma das ovelhas que o Pai lhe deu, com um conhecimento especial de aprovação, afeição e intimidade. Quando você compara João 10 com o Salmo 23, você vai lembrar disso. Davi, como pastor de Israel, reconhecia que tinha um pastor sobre ele e sobre o povo, e inspiradamente compõe este salmo para lembrar que nós precisamos também, além de nos enxergar como um rebanho, olhar para nós de forma individual como ovelhas que o bom pastor conhece de forma especial. Ele tem amor por nós. Ele nos conhece pelo nome. Imaginem, o rebanho de Cristo cresceu de maneira tal, desde o Pentecostes, que o que nós temos hoje como número de cristãos é uma estimativa. A gente não consegue precisar. Por exemplo, tem muitos cristãos no Irã. O Irã é um país fechado, mas tem muito crente lá dentro. Tem muitos cristãos na Coreia do Norte. É um país fechado, a gente não tem acesso. Tem muitos cristãos espalhados pelos continentes. A estimativa é que o que está acontecendo na África, nos próximos anos, venha a suplantar o crescimento do cristianismo na Ásia. A gente não consegue mensurar isso, ainda que tenhamos tanta tecnologia a nosso favor. Mas aquele que conhece todas as estrelas do universo e a chama cada uma pelo nome, conhece cada uma das suas ovelhas. Ainda que dispersas, ainda que sob ameaça ou opressão, o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas também o conhecem. Embora desconhecidas do mundo, porque o mundo não as conhece, as ovelhas de Cristo são conhecidas por Ele. E Cristo conhece nada menos do que todas as suas ovelhas. Veja como é interessante essa passagem, porque quando Cristo enviou os 12, ele sabia que Judas era um demônio. Ele estava deixando claro que conhecia as suas ovelhas
E o contraste então é que no dia do juízo, quando muitos se apresentarem perante ele, ele vai dizer: eu não sei quem são vocês, eu nunca conheci vocês, vocês não são minhas ovelhas, apartem-se de mim, porque praticam a iniquidade. Lembrem-se, irmãos, Cristo se revela aqui de uma forma pessoal. Ele diz: elas me conhecem. Cristo é conhecido por cada uma de suas ovelhas de forma experimental. Cada pessoa nascida de novo pode dizer como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E a razão porque isso é real, pessoal, experimental, é porque cada ovelha de Jesus o conhece não apenas como uma figura de destaque na história, mas como o bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas. Ele tem um conhecimento de coração. Cada uma delas, ele as conhece porque ele é o doador de descanso para elas. Ele é o amigo que se apega mais às suas ovelhas do que um irmão. Como bom pastor, ele sempre está pronto a ministrar para as suas ovelhas. Eu contei uma história, dentre tantas, na quarta-feira, que me chamou muito a atenção quando, fazendo essa referência no Salmo 23 e o Evangelho de João capítulo 10, do conhecimento do bom pastor por suas ovelhas, lembrava aos presentes que o que mais importa no final de tudo para uma ovelha de Jesus, o que mais importa diante de tantas bênçãos, tanta glória e esplendor que possamos experimentar em nossa caminhada deste mundo com Cristo, é o fato de que nos momentos mais difíceis e quando o vale da sombra da morte chegar para nós e precisarmos passar por ele, e aquela imagem ali de uma forma mais ampla, é ter que passar por ele por uma última vez quando tivermos que enfrentar a morte. É poder descansar por saber, descansar em Deus por saber que o bom pastor sempre estará conosco. E aí eu contei uma história interessante quando surgiu uma doença terrível para o mundo, o HIV, e os médicos começaram a investigar e a pesquisar. O primeiro médico no Reino Unido que acabou contraindo o HIV foi um jovem cristão, porque em meio às pesquisas ele acabou se infectando. E ele fazia pesquisas no Zimbábue, na África, na época. E no final da sua vida, ele já não conseguia mais pensar direito, concatenar as ideias, ele não conseguia mais comunicar. Isso foi se agravando, ele já não conseguia mais falar. E aí a única forma de se comunicar com a sua esposa era escrevendo num caderninho. Já perto do final da vida, ele então escreveu apenas uma letra J. E ela, tentando saber o que é que aquela letra queria dizer, ela foi falando vários nomes em sua língua que começavam com a letra J, e nenhuma delas ela acertava, até que ela lembrou da palavra Jesus. E ele então confirmou que era sobre essa palavra que ele estava se referindo, ou sobre esse nome que ele estava se referindo quando escreveu a letra J. Para aquele homem era o que mais importava para ele naquele momento em que já estava perto de passar por uma última vez pelo vale da sombra da morte. O que mais importava para ele, o que mais interessava para ele naquele momento? Jesus estava com ele. O bom pastor estava com a sua ovelha. Ainda que ele não conseguisse mais se comunicar, ele não reconhecia mais as pessoas, ele se lembrou disso. Acontece muito quando nós estamos próximos da morte
e nós chegamos e pensamos que aquela ovelha de Jesus não vai lembrar mais de ninguém. E simplesmente nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a orar, e ela começa a cantar os louvores de Deus. Às vezes sai até as palavras de seus lábios para alguém que já não lembra mais de nada, e essa única palavra é Jesus. É o que importa para nós no final de tudo. É o que deve mais interessar para a ovelha de Jesus em sua trajetória de vida. Ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e elas também o conhecem. Vamos orar.